do segundo ano, aqui é a Prof. Daniele com as atividades da semana, agora do dia 11 ao dia 15 de maio. A gente vai encerrar o capítulo 15, finalmente, protozoários e algas. Eu fiz uma apresentação com o conteúdo que tem lá no capítulo. E aí, na semana que vem, a gente vai começar a ver plantas, tá? Que é o capítulo 16. Então, para finalizar, o capítulo, para vocês também terem um fechamento, né, e terem uma ideia aí, anotarem as suas dúvidas. Eu peço que vocês me mandem as dúvidas de vocês lá na Iônica. A gente vai ter lives agora a partir dessa semana, então vocês podem me perguntar na live também, mas vocês podem me questionar lá na Iônica que eu respondo para vocês, tá? São os protozoários e as algas, tá? São grupos de organismos que eram classificados no reino protista. Esse reino protista, ele foi proposto lá na classificação dos 5 reinos do Robert Whittaker em 69. O Whittaker, na verdade, ele pesquisava os fungos, ele cria em 69 o reino Fungi, mas ele aproveita na mesma publicação para formalizar, né, essa classificação dos 5 reinos, que foi utilizada, amplamente utilizada e ainda é hoje. Didaticamente, ela é uma classificação muito boa. Inclusive, o material de vocês, ele vem dividido assim, né, por esses 5 reinos. Porém, em 1990, a gente tem a proposta do ESE dos 3 domínios, né, que a gente falou lá no capítulo 13, um pouquinho dele. E aí, então, hoje, e o material de vocês vem com essa nomenclatura toda dos 3 domínios, porém vem organizado de acordo com os 5 reinos, né? Bem legal essa proposta até. Então, o capítulo 15, ele tem protozoários e algas, que então compunham esse reino protista que não existe mais. Eles têm esse nome porque eles, lá na proposta do Linneu, da classificação, né, do Linneu, eles eram classificados como animais. Como eles são protozoários, são unicelulares, perdão, eles seriam animais bastante primitivos, de organização primitiva. Então, o nome protozoário vem do latim proto, que é primeiro, zoon, que é animal. Então, eles seriam os primeiros animais, já que eles são unicelulares, tá? É um grupo polifilético. Lembram lá do capítulo 13? O que é o polifilético? É um grupo artificial, ou seja, se eu juntar todo mundo que é nomeado protozoário, eu não consigo estabelecer um ancestral único comum para todos. Então, por isso até que na classificação atual dos 3 domínios, cada grupo chamado de protozoário ganha um status aí, né, ampliado dentro desse grupo. Tá? E a gente já em seguida vai ver a árvore filogenética deles. Algumas espécies são patogênicas, causando doenças, então, para nós seres humanos e para outros animais. Então, a filogenia, tá, de todos os eucária, na verdade, essa filogenia vocês têm lá no capítulo 15. Ela tem todos os grupos de eucária, aqui animais, fungos, plantas, que é o que a gente vai ver em seguida, e os que estão de vermelho são grupos, então, chamados de protozoários. Tá? Vejam que entre eles eu tenho algas. Tá? E aqui, inclusive, o amebozoa ficou fora, bem distante do restante. Ó, ele fica mais próximo de fungos e animais. Tá? Então, por isso que eles são um grupo polifilético. O ancestral comum, apesar de ser esse aqui, né, o de todo o grupo de eucária, o direto, o mais próximo, não é compartilhado por todos. Ó. Tá vendo? Esse é o mais próximo desse. É diferente desse aqui que é o mais próximo. É diferente desse aqui que é o mais próximo. E esse aqui, então, é aqui, tá? Esse fato das ramificações estarem saindo todas ao mesmo tempo aqui, ó, sem estabelecer quem é mais antigo, né, indica que eles não sabem, tá? Não tem certeza de quem veio primeiro. Então, na antiga classificação, aquela lá dos 5 reinos,
Os protozoários eles eram divididos em 4 grupos e esses grupos eles tinham como regra, critério da classificação, a estrutura de locomoção. Então a gente tinha o grupo dos risópodes, sarcodíneos, esse grupo dos risópodes dos sarcodíneos vão usar então estruturas locomotoras que a gente chama de pseudópodes. Os pseudópodes são os falsos, pseudo é falso, podes pés. Então, na verdade, eles fazem, como eles são unicelulares, eles fazem extensões da membrana e do citoplasma, formando estruturas que lembrariam um pé ou um braço. Tá? Flagelados, ou mastigófora, esse grupo era chamado, eles vão usar flagelos. Tá? Então, a partir dos cílios, vocês viram isso lá no primeiro ano, a partir do centríolo, perdão, eles originam essa estrutura locomotora chamada flagelo. Assim como o centríolo também dá origem aos cílios, que é uma outra estrutura locomotora, e aí esses cílios era a estrutura locomotora do grupo dos ciliados. Esse grupo era ciliados ou ciliófora, tá? O nome antigo. E o quarto e último grupo é o grupo dos esporozoários, que também era chamado de apicomplexos, tá? O nome esporozoário não se usa mais, se usa só o apicomplexo. E ele não vai ter estrutura de locomoção e vai ter, inclusive, uma estrutura de fixação, porque os organismos desse grupo todos precisam parasitar uma célula. Então, o grupo dos protozoários era dividido assim. Agora, a gente vai ver como eles são divididos agora, tá? O primeiro grupo da nova classificação é chamado de escavados. É aquele grupo que está bem lá para fora, né, da árvore filogenética, o primeiro lá da ponta. Tá? Vocês podem acompanhar, deixa eu só ver qual é a página. Está na página 8 do capítulo 15, a árvore filogenética. Então, vocês podem acompanhar por ali também, conforme eu for falando, tá? Esse grupo dos escavados, né, que é esse grupo mais externo dos protozoários, eles têm flagelos. Então, eles são protozoários flagelados. Na antiga classificação, eles estariam dentro do grupo dos flagelados. Eles vão apresentar 2, 4 ou mais flagelos, tá? A maioria tem uma variação entre 2 e 4. Esse grupo escavado, ele reúne todos os protozoários flagelados que vão, em algum momento da vida, possuir uma escavação, um sulco. Em alguns desses organismos, essa escavação ela se perde na forma adulta. Tá? Então, alguns parasitários, por exemplo, vão apresentar vários tipos, várias formas ao longo do seu ciclo, e esse sulco ele se perde conforme ele vai avançando para fases mais definitivas. Dentro desse grupo dos escavados, a gente tem 3 grupos. O primeiro grupo, ele vai ter mitocôndrias reduzidas, bem pequenas. E o formato do corpo é um formato de pera. Tá? Então, um bem característico é o formato de pera, da fruta, pera. Então, essa aqui é a Giardia lamblia. Ela é causadora desse problema intestinal chamado giardíase. Ao ingerir água ou alimentos contaminados com cisto da giardia, a pessoa então adquire e pode desenvolver a giardíase. Então, diarreia, dor abdominal, perda de peso são sintomas dessa infecção intestinal. Ah, mas como é que eu vou pegar a giardíase, professora? Bom, eu tenho que ter a ingestão de água e alimentos contaminados com fezes, porque ela vai parasitar o intestino. Então, vai ter ocorrência de giardíase locais em que as pessoas ainda não têm condições sanitárias adequadas. Então, não tem água tratada, não tem tratamento de esgoto, né? Não tem o correto escoamento de esgoto. Então, aí pode ocorrer a contaminação da água e os alimentos que essas pessoas estão consumindo. Aqui, fotos de microscopia da giardia. Outro exemplo é o Trichomonas vaginalis, ó, formato de pera. Tá? O Trichomonas vaginalis, ele é o causador, então, de uma doença sexualmente transmissível, que agora não é mais chamada de doença, é infecção sexualmente transmissível.
No homem, ele é assintomática. Inclusive, o nome dele, né, vaginalis, é porque ele foi visualizado pela primeira vez na vagina de uma mulher. Mas o parasita, né, o protozoário, ele pode ocorrer também nos homens. Como ele é assintomático, a gente vai ter, então, homens com a ocorrência do tricomona que, se fizerem sexo sem preservativo, vão transmitir esse protozoário para mulheres ou homens, né? Dependendo de com quem é a relação sexual, e não vão ter nenhum sintoma, eles não têm efeitos da doença. Porém, nas mulheres, isso causa alguns problemas. Corrimento vaginal, odor fétido, dor, irritação nos órgãos sexuais, alteração do pH. Essa alteração de pH vai abrir portas para a ocorrência de fungos na vagina, ou de bactérias, né? Então, vai abrir portas para a ocorrência de outros patógenos, como está aqui, tá? Pode ainda causar problemas de fertilidade e riscos durante a gravidez, porque se a mulher contrair a doença durante a gestação, pode afetar o desenvolvimento do feto. Então, a transmissão é no ato sexual sem um preservativo. Tá? Então, aqui uma atenção, porque o homem ele acaba transmitindo por não saber que tem, né? E mais muito em relação ao sexo sem preservativo. Aqui também fotos de microscopia do Trichomonas vaginalis. Os escavados é aquele grupo que tem uma única grande mitocôndria. Aqui, ó, mitocôndria bem grandona aqui, as várias subdivisões, né, das cristas da mitocôndria. Tá? Aqui também, ó, mitocôndria. Então, a gente tem aqui dois exemplos, tá? O tripanossoma, que vai ser causador da doença de Chagas e da doença do sono, e a leishmania. Então, a gente vai ver esses exemplos. Doença de Chagas causada pelo Trypanosoma cruzi. Esse protozoário, então, ele vai afetar órgãos internos, como, por exemplo, o coração, quando ele está na corrente sanguínea humana. Pode causar febre, edemas localizados, lesões nos tecidos musculares, crescimento do coração e insuficiência cardíaca. Aqui, a não ser que a pessoa more numa região onde ocorra o inseto vetor, se não, a pessoa acaba tendo problemas cardíacos e às vezes nem sabe que tem a doença de Chagas. A pessoa, quando contrai Chagas, ela não tem cura, né? É uma doença que não tem cura, então a pessoa vive com essa doença até a sua morte. E como é que vai se dar a transmissão, então? O Chagas, o protozoário, ele vive no intestino de um inseto que não é um mosquito, tá? É um inseto chamado de barbeiro. Esse inseto, a gente vai ver melhor depois os insetos, mas ele é um inseto hematófago, que suga sangue, e ele tem um aparelho bucal sugador, picador sugador, que nem o do mosquito. Só que ele não é da família dos mosquitos, tá? Ele é um inseto hemíptero, que a gente chama. Ele tem, as asas dele são diferentes das asas dos mosquitos. Então, esse inseto contaminado, como ele costuma se alimentar de sangue, ele, quando vai picar uma pessoa para se alimentar do sangue, ele tem o hábito de defecar, de fazer cocô, ao mesmo tempo que está consumindo o sangue. E aí, nesse momento de defecação, ele deixa as fezes com o protozoário, porque o protozoário está lá no intestino do inseto, e a pessoa, instintivamente, quando é picada por um bicho, acaba coçando a região da picada e acaba espalhando essas fezes do inseto. E o protozoário, então, ele tem acesso ao orifício ali onde ocorreu a picada e acaba atingindo a corrente sanguínea. Aqui as fases do ciclo do tripanossoma. Aqui está o barbeiro, ó, vê que ele é bem diferente de um mosquito, né? Ele tem esse nome de barbeiro porque ele costuma picar as pessoas na região do rosto que fica descoberta, né? Que corresponderia à região da barba, né? Então, o barbeiro, ao picar, ele defeca, deixa o cocôzinho dele lá contaminado com tripanossoma,
e a pessoa ao coçar, então acaba fazendo com que o protozoário que está lá nas fezes do barbeiro entre na corrente sanguínea. Essas formas aqui, ó, a tripomastigota e a mastigota, a tripomastigota é a que tem flagelo, então o protozoário se locomove, e a forma mastigota ele perde o flagelo. Então, normalmente, essa forma mastigota é quando ele fica fixo lá no tecido que ele vai infectar. Tá? O coração é um dos órgãos mais atingidos pelo tripanossoma. Depois a doença do sono, essa doença ela vai ser restrita do continente africano, ela tem o agente causador, o Trypanosoma brucei, vai ser propagada, né, por esse agente vetor aqui, que é a mosca tsetse, Glossina sp, sp porque tem várias espécies de glossina que podem ser vetoras do Trypanosoma, assim como lá também do barbeiro, né, tem várias espécies de barbeiro que são vetores do Trypanosoma cruzi, e vai causar então sono intermitente, febre, tremores, anemia, né, que pode levar a convulsão e coma. Leishmaniose, né, que é o terceiro exemplo, vai então ser causada pela leishmania. Aqui no Brasil a gente tem essas espécies mais comuns, causadoras da leishmaniose, Leishmania brasiliensis, goianensis e amazonensis, tá? Essas três espécies são as mais comuns aqui no Brasil. A leishmaniose, ela vai causar, então, lesões na pele, chamadas de úlceras de Bauru, e ainda, em casos mais graves, ela pode afetar os órgãos internos, então, rins, intestino, linfonodos, baço, pulmão, tá? E vai, então, de certa maneira, enfraquecer o indivíduo, né, como um todo. Também tem um vetor, ó, o mosquito palha birigui, e ela pode também afetar cachorros, roedores ou outros primatas. De escavados é o grupo dos euglenoides, tá? Esse grupo ele é bem interessante porque ele foi colocado aqui como protozoário nessa nova proposta de classificação. As euglenas elas eram consideradas algas unicelulares, então elas faziam parte do grupo das algas, né? Por ter a capacidade fotossintetizante. Por que elas vão parar aqui? Por causa do sulco, que é a escavação, né? E aí agrupa no grupo dos escavados, e a presença do flagelo. Então, essa estrutura locomotora acabou fazendo com que lá na análise filogenética elas fossem mais aparentadas com esses outros dois grupos de protozoários que a gente viu anteriormente. Então, mas elas têm a capacidade fotossintetizante porque elas têm clorofila A, né? Elas têm estruturas condensadoras de clorofila A. Isso dá capacidade de fotossíntese. Mas elas são heterótrofas também. Então, alguns organismos acabam tendo essa dupla capacidade, né? Elas têm a capacidade de fotossíntese, mas se faltar luz, elas podem realizar heterotrofia. Isso é bem interessante. Então, a gente viu o grupo dos escavados, que é esse mais externo. Agora a gente vai falar um pouquinho dos rizários, que é esse segundo grupo aqui, que ele é parente dessa galera toda aqui, ó, que tá na sequência, tá? Os rizários, eles se locomovem por pseudópodes, que são esses prolongamentos da membrana e do citoplasma, fazendo com que eles façam falsos pés ou braços, tá? Só que no caso dos rizários, esses falsos pés ou braços, eles são bem fininhos, como tá aqui, ó, fininhos e delicados, como se fossem espículazinhos. Esse grupo tem uma carapaça de sílica ou carbonato, que pode endurecer e na hora da fossilização elas podem ficar preservadas, como é o caso dessa imagem aqui. Ó. Isso aqui são fósseis de rizários. Né? Tem como, então, exemplos foraminíferos e radiolários. Se fosse no antigo grupo de classificação, eles seriam risópodes e não rizários, como eles são chamados agora. E na nossa classificação, a gente vai falar desse grupo aqui, ó,
aqui são os alveolados. Dentro dos alveolados a gente tem 3 grupos: dinoflagelados, apicomplexos e ciliados. Os dinoflagelados antes eles eram algas. Eles eram chamados de algas vermelhas unicelulares, tá? Os apicomplexos, eles lá da primeira classificação, eles são os esporozoários e os ciliados permaneceram com o mesmo nome, ciliados. Quem são os alveolados? São todos os protozoários que têm os alvéolos, que são pequenas bolsas junto à membrana plasmática. Tá? Todo mundo que tem alvéolo acabou ficando agrupado nesse grupo alveolado. Então, a gente vai ter esses 3 grupos aqui. Ciliados, que se mantém da classificação lá dos protozoários original, né, da antiga classificação, melhor dizendo. Os apicomplexos, que também se mantém, só que lá na antiga classificação eles eram chamados de esporozoários. E os dinoflagelados, que foram trazidos para cá porque antes eles eram algas, assim como as euglenas também. A principal característica dos ciliados é se locomover pelos cílios. Eles vão ser organismos de vida livre, não vão ter hábito parasitário, e vão ter vários bacúlos contráteis ou pulsáteis ou osmóticos. Esses bacúlos são bolsinhas internas que vão regular entrada e saída de água do corpo desse protozoário, já que ele é um organismo aquático de água doce. Tá? Vão ter 2 núcleos, é uma característica bem particular desse grupo. O macronúcleo é responsável por controle das funções vegetativas, então alimentação, digestão, excreção, e o micronúcleo é responsável especificamente por reprodução, e inclusive ele pode ser trocado com outro ciliado, fazendo recombinação genética, tá? Sendo que a maioria dos protozoários vai se reproduzir essencialmente por forma assexuada, por bipartição. Mas esses aqui podem fazer esse tipo de troca, que lá nas bactérias a gente viu que elas fazem também, né? De plasmídios. Aqui nos ciliados eles fazem a troca do micronúcleo. Então é um tipo de conjugação, é um tipo de recombinação genética por conjugação. Aqui, isso que eu falei, né, que o exemplo do paramécio, ó, os cílios recobrindo toda a extensão corporal, eles vão ter essa entrância aqui, que é por onde eles englobam as partículas alimentares, eles vão ter essa gargantinha aqui, que é uma citofaringe, e essa entrada aqui, que é uma boca, né, uma espécie de boca, que eles chamam de citóstoma. Tá? E aqui uma foto em microscopia, inclusive eles estão englobando partículas, ó, bem legal essa foto. Nos alveolados a gente fala dos apicomplexos. Os apicomplexos, eles eram esporozoários, são aqueles que não têm estruturas locomotoras, né? E vão ter, numa das extremidades do corpo, o tal do complexo apical. Para que serve esse complexo apical? Serve para eles se fixarem no hospedeiro. Eles vão ter hábitos parasitas. Eles precisam estar dentro de uma outra célula, fazendo uso dela como alimento. O primeiro exemplo aqui é do plasmódio. Ele é o causador da malária, uma doença bem comum aqui no Brasil, principalmente na região lá mais da floresta tropical, né, mais da região amazônica. A gente vai ter grande ocorrência. Essas 3 espécies são as que mais ocorrem aqui no Brasil: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malari. E aqui eu coloquei para vocês a forma de infestação do plasmódio, tá? Esse aqui é o plasmódio, tá vendo? Essa partezinha da ponta aqui, que tá com essas coisinhas verdes, é o complexo apical. Ele tem que ser compatível com a célula que ele vai parasitar. Ele vai fazer uma fixação, e aí ele vai, a partir dessa fixação, dessa compatibilidade química, ele vai penetrar. Aqui ele está dentro da célula, ó. Aqui ele estava penetrando na célula, e aqui ele já está dentro da célula. E aí ele passa a parasitar essa célula. Aqui, no caso, é uma célula sanguínea, tá? É uma hemácia que ele está parasitando. Então, a malária, ela tem esse hábito. O plasmódio, ele vai parasitar as células sanguíneas, vai atingir, então, o fígado, que é um órgão filtrador, removedor de impurezas do nosso corpo, e depois eles vão ao sangue, onde vão destruir as hemácias, né? Causando, então, anemia, febre alta
intermitente, que é aquela febre que vai e volta, tá? Tem como vetor, então, a fêmea do mosquito prego, chamado Anopheles darlingi, que é essa moça aqui, que está aqui do lado. Tá? Então, aqui a gente tem a fêmea, vê a barriguinha dela cheinha de sangue. A fêmea, ela tem esse hábito hematófago porque o sangue faz com que ela produza ovos. Então, por isso que nos mosquitos, as fêmeas, elas são hematófagas. Outro exemplo de apicomplexo é o Toxoplasma gondii, que é o causador da toxoplasmose. Aqui eu coloquei também o mecanismo de infecção dele. Tá? Então, ó, complexo apical aqui na pontinha, reconhecimento químico, ele consegue, então, penetrar na célula. Aqui ele já está aqui dentro, aqui ele está se reproduzindo por fissão binária, está criando uma cópia dele, e depois ele sai e vai infestar novas células. Então, a gente tem aqui esse agente causador, né, da toxoplasmose. Ele pode provocar cegueiras, problemas neurológicos e cardíacos. Durante a gravidez pode causar sequelas ao feto, inclusive essas sequelas microcefalia, tá, é uma das sequelas. Então a criança perde bastante da capacidade intelectual, de autonomia dela. Mas na maioria dos casos ela é assintomática, então a pessoa pode viver com Toxoplasma gondii um bom tempo e nem saber. Como é que se pega toxoplasmose? No contato das nossas mucosas ou na ingestão de água e alimentos contaminados com fezes de felinos contaminados. Então, isso é importante. É óbvio que, pessoal, a gente que tem o nosso bichinho em casa, a gente tem todos os cuidados, né? Ele toma vacina, ele visita o veterinário, mas as pessoas que convivem assim com bichinhos de rua, por exemplo, não têm. Esses bichinhos de rua não têm esses mesmos cuidados, né? Então, ao manusear fezes, às vezes até para ajudar, né, para limpar, mesmo em casa, toda vez que a gente vai manusear fezes ou urina do nosso gatinho ou do nosso cachorro, a gente deve usar luva para fazer a higienização, né, da caixinha de areia ou do lugar onde ele faz as fezes, e para evitar, tá, esse contágio desses organismos que possam estar na urina ou nas fezes. De alveolado são os dinoflagelados. Como eu falei, eles eram algas antes, eles eram classificados como algas, porque eles têm a capacidade de realização da fotossíntese, ó, eles têm capacidade autótrofa. Na antiga classificação, eles eram chamados de algas pirrofitas, que são algas de coloração mais avermelhada e são todos unicelulares. Algumas espécies, as espécies zooxantelas, podem viver em simbiose com corais, e aí essas algas é que vão dar aquela coloração bonita para os corais, tá? Quando as águas oceânicas começam a aumentar muito de temperatura, essas algas elas não curtem essas temperaturas muito altas e elas acabam morrendo, e aí os corais vão perdendo a cor. Então aquela perda da cor dos corais é em função da morte dessas zooxantelas, que são essas algas dinoflageladas que vivem lá no corpo dos corais. Lembrando que coral ele é um animal quinidário, tá? Assim, ele é parente da medusa, da água-viva, da anêmona do mar. E eles têm espécies também bioluminescentes, como é o caso dessa aqui que eu coloquei aqui, que é a Noctiluca. Tá? Então, esse efeito bioluminescente é uma característica desse grupo. Esse grupo, né, pode ocasionar o fenômeno conhecido como maré vermelha. Então, a gente tem esses três gêneros aqui, o Gymnodinium, o Serratium e o Noctiluca, que tem espécies que podem liberar toxinas no seu metabolismo. E essas toxinas acabam prejudicando a cadeia alimentar, porque elas vão causar a morte de outros organismos aquáticos. É benefício para eles causar a morte desses organismos? Não. Porém, isso acontece em grandes proliferações. Então, se eles estão em grandes populações na água, eles podem liberar essas toxinas. Por que o nome maré vermelha? Porque essas altas populações desses grupos aqui
faz com que a coloração da água tome um tom mais avermelhado. E aí, por isso, o nome do efeito, tá? Maré vermelha. Então, vimos esse grupo aqui, escavados, rizários, já vimos os alveolados, e agora a gente vai para o último dos protozoários, que são os amebozoa. Os amebozoa são, então, o grupo das amebas, as mais conhecidas, né? O grupo de protozoários mais conhecido. Eles são bastante aparentados com os fungos e os animais, como a gente viu lá na filogenia anterior, e vão se locomover por pseudópodes, assim como os rizários. Então, se fosse na antiga classificação, amebozoas e rizários estariam juntos no mesmo grupo, já que os dois emitem pseudópodes. A maioria tem vida livre, tá? Mas alguns podem causar problemas. E a gente vai falar de um que pode causar problema. A entamoeba histolítica, que é esta figurinha aqui. Aqui, ó, esses prolongamentos aqui, ó, são os pseudópodes, tá vendo? Ele vai se alongando o corpo e vai emitindo esses prolongamentos que lembram falsos braços ou pés, por isso pseudopódios, tá? A entamoeba histolítica, ela causa infecção intestinal, então vai causar diarreia, cólica, náusea, vômito, tá? E ela é ingerida na água ou alimentos contaminados. Então, é uma infecção intestinal, assim lá como a giardíase, para eu pegar a amebíase, eu tenho que ter consumido uma água ou alimento que tenha contaminado com fezes humanas, né? Então, de novo, as questões sanitárias e de higiene do local. Beleza, até aí vamos para as algas, tá? Então, grupo de algas. Esse termo algas é usado, então, para os eucariotos fotossintetizantes aquáticos, tá? Aquáticos. Também formam um grupo polifilético, porque a gente viu lá na filogenia que elas estão no meio, né, misturadas. Característica, então, de todas, possuem a clorofila A, o que dá a capacidade fotossintetizante para essas espécies, tá? Além da clorofila A, elas podem apresentar clorofila B e C, e isso vai variar de um grupo para outro. Então, aqui na filogenia, tá aqui algas, ó, diatomáceas, algas douradas, algas pardas aqui, bem próximas ao grupo dos alveolados, ó. Eles têm um ancestral compartilhado aqui, ó, com esse grupo aqui, que é o grupo dos alveolados, que é o último grupo dos protozoários lá, não, penúltimo que a gente viu. E aqui estão as outras algas, algas vermelhas, clorófitas, que são algas verdes, e as carofíceas, que são algas verdes. Só que esse grupo de algas verdes é mais parente das plantas, tá vendo aqui? Essas duas são bem parentes das plantas, porque elas têm esse ancestral comum aqui. Mas as carofíceas são mais parentes ainda, ó, porque elas têm um ancestral exclusivo com as plantas. Então vamos ver elas agora. Nos livros didáticos, então, elas costumam ser classificadas, né, conforme a coloração, pardas, vermelhas ou verdes, e antes até elas eram divididas em unicelulares e pluricelulares. Então a gente tinha as unicelulares, pardas, vermelhas e verdes, e as pluricelulares, pardas, vermelhas e verdes, tá? Agora elas estão com essa nomenclatura, né, só dela, tá? Só delas. Primeiro grupo, o grupo das extremenópilas, elas vão ter clorofila A e C. Lembrando que a clorofila A todas vão ter. A outra clorofila B ou C é variável. Esse grupo tem clorofila C e é por isso que todas elas estão classificadas dentro desse mesmo grupo aqui. 3 grupos, então, de estramenópilas. Diatomáceas, algas douradas e algas pardas, tá? As 3 desse grupo vão ter um pigmento chamado fucoxantina, que pode dar coloração marrom ou dourada. Essa variação da cor vai depender da quantidade de fucoxantina acumulada no corpo, na célula, no caso. Diatomáceas, que inclusive foi perguntado num trabalho passado, né? Qual era o grupo de algas unicelulares que a gente usava no nosso dia a dia, diatomáceas, porque
elas são organismos unicelulares, tá? Eram chamadas, ou ainda são, por alguns autores, de bacilariófitas. Elas vão ter uma parede celular rica em sílica. E essa parede celular rica em sílica pode se acumular depois da morte da alga no fundo do mar. E esse material, essa parede celular, ela acaba sendo extraída desse fundo do mar e processada num pozinho chamado de terra das diatomáceas. Essa terra das diatomáceas, elas vão ser utilizadas em muitos produtos. Eu coloquei alguns aqui, mas no trabalho que vocês receberam, que era interdisciplinar com química, tinha lá uma indicação de um site que tinha outros produtos que a gente fabrica com a terra das diatomáceas, tá? Tem vários alimentos, produtos cosméticos, então tem vários, tá? Onde vai terra das diatomáceas. Então, essa parede celular rica em sílica, ela tem duas metades, uma encaixada dentro da outra, chamada de frústula ou aqui a gente tem o exemplo de uma diatomácea, tá? Essa parte mais externa é uma das metades da frústula e essa outra parte mais interna é a outra metade, tá? Da frústula. Aqui vários formatos, né, que as diatomáceas podem apresentar. Tá? Todas elas têm uma parte mais externa e uma parte mais interna da carapaça, que é a frústula. Algas douradas, também conhecidas como crisofícias. Aqui, esse grupo das crisofícias, antes eles colocavam todo mundo no mesmo grupo, tá? Essas aqui, e mais as diatomáceas, era todo mundo crisofícia. Agora eles separaram, tá? Então a gente tem lá o grupo das basileirofícias ou diatomáceas e o grupo das crisofícias. São todas unicelulares, vão ter cor dourada iridescente, que é essa cor dourada assim bem chamativa. Podem formar colônias e podem ter também na parede celular minerais dando um aspecto cristalizado, assim, ornamentado. E o terceiro grupo dessas algas, desse grupo chamado de extremanópilas, é o grupo das algas pardas, tá? Aqui a gente vai ter algas multicelulares, diferente dos dois grupos anteriores que eram unicelulares. Mas eles têm fucoxantina e dá a coloração, então, nesse grupo, tons de marrom. Esse grupo das algas pardas multicelulares, ele é chamado também de feofícias. Eu coloquei aqui uma imagenzinha com alguns exemplares, tá? Eles vão possuir uma estrutura, acompanha aqui na marcação, no desenho, uma estrutura chamada de talo, que vai corresponder mais ou menos à função do caule das plantas. Só que esse talo, além de função de condução e sustentação, ele também realiza a fotossíntese, que normalmente é uma função da folha das plantas, e fixação, que normalmente é uma função da raiz das plantas. Então, ele é um multifuncional. Tá? Ele faz fixação, fotossíntese e condução de substâncias. Vai possuir também essas estruturas laminares aqui, que lembram uma folha, chamadas de lâminas. Então, essas estruturas foliares também, laminares, perdão, elas também vão realizar fotossíntese e vão ficar vinculadas ao talo, tá? Que é esse central. E em algumas espécies, elas vão apresentar essas bolsinhas aqui, tá vendo? Bolsinhas. Essa aqui até tem, mas as bolsinhas são bem pequenas. Essa aqui tem bolsinhas bem grandes, ó, tá vendo? Essas bolsinhas, elas têm ar dentro. E elas permitem, então, que a posição da alga fique sempre nessa posição flutuante. Então, elas ficam com aquele movimento dentro da água, né? Do ondular, porque elas não vão para o fundo. Essas bolsinhas mantêm essa posição de flutuação, tá?
podem ser utilizadas na alimentação humana ou ainda como adubo ou ração para animais. Agora a gente vai ver esse grupo de algas aqui, tá? Esses três. Então, as algas vermelhas, também chamadas de rodofitas ou rodofícias, elas são, na maioria, multicelulares, marinhas, tem clorofila A, ficoeritrina, que é um pigmento vermelho, tá? Então essa coloração vermelha delas é graças a esse pigmento, diferente daquele grupo que a gente viu anterior que tinha fucoxantina, que era a coloração dourada ou marrom. E essas espécies aqui podem ter essa configuração mais gelatinosa aqui, como está nessa imagem aqui que eu estou circulando, ou ainda podem ter esse formato mais coriáceo, tá? Porque algumas podem, então, ter depósito de carbonato de cálcio na parede celular e ficam, então, com esse formato lembrando um coral, né? E ficam lá mescladas, inclusive entre os corais, dando esse formato mais coriáceo, tá? Elas são chamadas aí de algas coralináceas. Pode, então, pode ser utilizado na alimentação humana. Aqui o sushi, a alga do sushi é o nori, né? Que envolve lá o arroz, né? Na fabricação na confecção do sushi. E a gente tem essas substâncias aqui que, inclusive, foram abordadas naquele texto que eu mandei para vocês do trabalho interdisciplinar com química. Então, os ficocoloides, os alginatos, as carragininas ou carraginanas, como estava no texto, e o agar. Tá? São todas, então, substâncias que são extraídas dessa alga. E a gente fabrica vários produtos do nosso dia a dia com elas. Então, tinta para tecido, espuma da cerveja aqui com os alginatos, né? O gel aqui com os ficocoloides, sorvete, que mais? Iogurtes com as carrageninas, né? O agar que a gente pode aí, inclusive, fazer meios de cultura quando a pesquisa, né? Na pesquisa usa muito agar para cultivar aí bactérias, fungos, né? Usa como substrato para que esses organismos se desenvolvam, tá? Então a gente tem uma função bem interessante aqui desses produtos extraídos das rodofícias. As algas verdes, elas podem ser unicelulares, que é o caso dessa espécie aqui chamada Volvox, ou pluricelulares ou multicelulares, que é o caso dessa espécie aqui chamada uva, parece um alface, né? Inclusive o nome comum dela é alface do mar. Esse grupo aqui, eles vão ter clorofila A e B. O próximo grupo das carofícias também vai ter a parede celular de celulose e reserva de energia através do amido. Essas três características são as compartilhadas com as plantas e por isso que elas vão ter aquele ancestral comum lá com as plantas. Tá? Então, esse grupo aqui se aproxima das plantas por ter essas três características. As clorofícias que eu falei agora, ó, tá vendo aqui? Esse ancestral comum aqui, que elas têm com as plantas e com as carofícias, tem aquelas características compartilhadas ali, a clorofila A e B, a reserva de amido e a parede celular de celulose. E para finalizar as algas, a gente tem as carofícias, que são algas verdes aí unicelulares, elas sempre vão formar colônias filamentosas, então fios, onde uma vai ficar grudadinha na outra. É o grupo mais aparentado às plantas terrestres, tá? Vão ter cloroplastos de forma helicoidal. O cloroplasto é a estrutura que vai acumular a clorofila, tá? Vão possuir a clorofila A e B, como as plantas e as clorofícias, parede celular de celulose, assim como as plantas e as clorofícias, reserva de amido, assim como as plantas e as clorofícias, e essas outras duas características aqui, as células sexuais flageladas assimétricas e o fitocromo, elas compartilham exclusivamente com as plantas. E aí, por isso, então, que elas são as mais aparentadas, tá? Então, as três primeiras, elas compartilham
com as plantas e com as clorofícias, e essas duas últimas só com as plantas. E aqui, então, o Spirogyra, que é o gênero mais conhecido, né, dessa alga. Aqui, ó, a parede. Aqui está um indivíduo, aqui está outro indivíduo, aqui está outro indivíduo, e eles vão se grudando, formando esses filamentos, que formam esses fiozinhos aqui, tá vendo? E aqui dá para ver nessa imagem de microscopia o cloroplasto helicoidal, ó. Ele vai fazendo essas voltas aqui, ó, tá vendo? Volta, volta, tá? Bem legal, né? É uma característica bem particular desse grupo. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas a gente encerra aí o capítulo 15, tá? Na semana que vem eu vou mandar ainda uma tarefa sobre ele, mas a gente já vai começar o estudo dos fungos também. Os fungos não, das plantas, perdão, que é o capítulo 16, os fungos é mais adiante. As plantas, capítulo 16. Mandem as dúvidas de vocês lá na plataforma Iônica, por favor. A gente vai ter as lives a partir de agora, então vocês também podem tirar as dúvidas nas lives, mas se tiver alguma dúvida que eu tenho que responder mais detalhadamente, me mandem lá pela plataforma, beleza? Boa semana para vocês, se cuidem, beijo da prof.